Bom dia a todos e a todas aqui presentes, colegas vereadores, funcionários da casa e ao público aqui presente. Primeiramente eu agradeço ao meu Deus, por mais esse dia. Declaro aberta a sessão do dia 20 de setembro de 2016, com a presença dos ilustres vereadores, José Jorge da Silva, Leonardo Lopes Magalhães, Simão Rafael Vasconcelos, José Torres Lopes Filhos, Fábio Alves Torres, Manuel Olimpo de Siqueira, Francisco de Sales Galinhos e Amaury de Oliveira Torres. Primeiramente eu agradeço ao meu Deus por mais esse espaço, Gostaria de deixar aqui um versículo no livro de Salmo, verso 23, e capítulo 1, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deita-me, faz em mim verdes postos, guia-me mensalmente a água tranquila. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Temos uma ata aqui, ata da 27ª sessão ordinária do terceiro período legislativo, realizado no dia 13 de setembro de 2016. Passar para o primeiro secretário, Amaury Torres, fazer a leitura. Bom dia, senhora presidente, bom dia a todos os colegas vereadores e bom dia a todos que estão aqui presentes. A ata da 27ª sessão ordinária do terceiro período legislativo, realizada no dia 13 de setembro de 2016. Aos 13 dias do mês de setembro de 2016, às 9 horas, no prédio da Câmara Municipal de Vereadores de Guaraci, Estado de Pernambuco, cito a Rua Antônio de Santana, 16, nesta cidade, presentes os senhores vereadores Odete Soares Pereira, José Jorge da Silva, Leonardo Lopes Magalhães, Simão Rafael de Vasconcelos, José Torres Lopes Filho, Fábio Alves Torres, Manuel Olimpo de Siqueira e Amaury de Oliveira Torres. A senhora presidente Odete Soares Pereira abriu os trabalhos da 27ª sessão ordinária, dando boas-vindas a todos os que se encontravam presentes. Em seguida, fez a leitura do Salmo 70 da Bíblia. Em seguida, passou para as mãos do primeiro secretário Amaury de Oliveira Torres para fazer a leitura do requerimento número 045/2016 da senhora Odete Soares Pereira. O mesmo foi colocado em votação e teve a aprovação unânime. A senhora presidente disse: quero registrar a ausência do vereador Francisco de Sales Galinhos Filho por não ter chegado a tempo na sessão, pois o carro dele quebrou. Aproveito e quero agradecer a todos vocês pela votação do requerimento, porque foram os moradores daquela rua que me procuraram, porque tem muitas crianças e idosos e os motoqueiros estão passando em alta velocidade. Então espero que seja atendido. O senhor vereador Fábio Alves Torres cumprimentou a todos e disse que só gostaria de combinar com os colegas que começasse a sessão às 8 horas e que a gente assumisse o compromisso que, dando quórum, a gente começasse a sessão, independente dos outros chegarem ou não. Então é bom a gente ouvir a opinião dos colegas para que a gente possa assumir ou não e que a partir da próxima terça isso comece a vigorar. A senhora presidente disse: cheguei aqui um pouco mais das 7 da manhã e fiquei esperando, e na hora certa chegaram a Amaury, Jorge e Simão, e falei até com Arlete para saber se eu poderia começar a sessão só com esses que estão presentes, e ela disse que não. Infelizmente são coisas que a gente faz de acordo aqui, e as pessoas não cumprem.
Sabemos que todos nós temos compromisso e dentro de um acordo que fizermos aqui, seria muito bom que fosse cumprido, pelo menos nesse período eleitoral, porque se a gente chegar de 8 horas, a gente abre a sessão e se tiver alguma coisa importante, a gente fala e resolve também outras coisas. E o que deveríamos combinar era para não fazer a leitura das atas, porque leva muito tempo. Então a gente pode tirar cópias e colocar em votação e aprovação com ressalva. Até porque precisamos muito de tempo nessas últimas semanas, pois temos muitos trabalhos. Então fico grato se vocês concordarem com isso. Na próxima terça-feira vou chegar nesse mesmo horário e os vereadores que chegarem e der para começar a sessão, nós começaremos. Então já fica certo assim. Espero que todos lembrem, pois não vai ser preciso ligar para ninguém. Até porque já estão todos sabendo. A senhora presidente facultou a palavra e como ninguém mais quis fazer uso, deu por encerrada a sessão. E para constar, mandou lavrar a presente ata que depois de lida e aprovada vai por mim assinada. Sendo feita a leitura da mesma, coloco em votação. Quem for contra se manifeste, quem for a favor permaneça como está. Aprovado. E nós temos aqui o convite de missa. Vou passar para o primeiro secretário que está fazendo a leitura. Passar para casa. Mister Iguaracy 2017. Uma noite que vai brilhar por muito tempo em sua memória. É com muita honra que convidamos você para vivenciar a emoção, a elegância e o glamour do evento que vai eleger os mais grandes representantes da beleza, charme e simpatia de Iguaracy. Data 24 de setembro, 19 horas, local CEMUP. Agradecemos desde já a sua presença. Miss e Mister. Eu que acrescentei o A, mas não é missa não. Quero dar as boas-vindas ao senhor Moacir, né? Os vereadores vão fazer uso da palavra, algum vereador? Não, eu acredito que foi o requerimento, né, que a gente pediu, não, o ofício que eu mandei, né, que fiz o requerimento aqui e pedi a relação dos pipeiros. Você queria falar alguma coisa? Ou não? Quer entregar? Quer? Pois não, com a palavra o vereador Fábio Torres. Senhora presidente, colegas vereadores, eu tomei conhecimento que ontem houve um problema na unidade mista lá, que caiu uma parte do teto da sala de fisioterapia. Eu gostaria de saber de algum colega se sabe o que foi que aconteceu lá, ou qual foi o problema. Parece que caiu o teto, uma boa parte do teto, e a unidade tinha passado recentemente por reforma, né? Aí eu gostaria de saber de algum dos colegas se tem alguma informação. Se não tiver, não tem problema nenhum. Muito obrigado. Eu não tinha nem visto falar ainda, né? Se caiu, fazer que nem a história, essa parte, né? A gente vê prédios grandes caindo aí por grandes obras, né? Que se levanta e a gente vê, isso aí é coisas que infelizmente acontece, né? Lamentável, ninguém se machucou não, né, vereador? Não? Pronto, aqui eu tinha feito um requerimento, né, apresentado um requerimento na casa, pedindo a relação do abastecimento de água pelo IPA, e aqui está, né, eu vou dar uma olhada, na próxima sessão a gente vai estar passando, viu, senhor Moacir? Muito obrigado, o vereador Manuel quer fazer uso da palavra, com a palavra o vereador Manuel Olim. Obrigado, senhora presidente, colegas vereadores, bom dia a todos. E ao amigo Moacir Rodrigues, no início não me prescrevi na fala, porque até nem tinha visto a presença do nosso companheiro aqui, amigo Moacir. Mas como nas reuniões passadas, senhora presidente, eu fiz um documento à casa, pedindo ao secretário de Estado a volta dos carros-pipa, pela grande estiagem que nós estamos passando e com essa ausência dos carros-pipa na zona rural, como a presença do nosso amigo Moacir, representante do IPA na região, eu gostaria de saber do nosso amigo se ele vem trazer essas boas notícias de que os carros-pipas estão voltando para amenizar o sofrimento da população na zona rural.
Obrigado, senhora presidente. Também, já que foi feita uma pergunta, eu vou passar a palavra para o senhor Moacir. Eu também gostaria que o senhor informasse por que a comunidade do Logradouro, Cachoeirinha, Malhada do Cedro, e que não estão recebendo água, né? Só chega nessas partes, senhor Moacir. Quando eu pedi, porque a gente está vendo que está parado. E tem um candidato usando o nome do IPA, viu? Mandando a água e usando o nome do IPA. Eu tenho gravação em casa, no meu celular. Aliás, não está nem aqui, que eu tirei. De pessoas que receberam a água e passaram para mim. Fizeram a gravação e passaram para mim. Quando eu pedi, eu não quero prejudicar ninguém. Graças a Deus, eu tenho fazer que nem a história. Onde eu chegar é que Deus que me coloca. É o que eu faço, o que eu trabalho. Mas assim, quando a gente se sente atingido, nem tanto eu me senti atingido. Quando eu vejo a comunidade, as pessoas necessitando e sendo aproveitada, né? Atrás ninguém fez, e porque é época de eleição, quero usar o nome, estão usando o nome do IPA, que é do Estado, né? Que ele está conseguindo, e alguém, não foi eu que falei, nem eu pedi para ninguém essa gravação, não pedi informação para ninguém, infelizmente me mandaram, né? Me entregaram a gravação pronta. E são pessoas que recebem água, né? E eu fiquei assim, quando eu pedi, até que eu gostaria que tivesse conversado antes, mas infelizmente eu fui obrigada a falar porque a gente estamos aqui para defender, como qualquer colega aqui faria isso, né, no meu lugar, né? E assim, a gente só queria um esclarecimento, como você trouxe aqui a relação, estou vendo, né? E quero ouvir o senhor. Com a palavra o senhor Moacir. Moacir. Bom dia, eu queria cumprimentar os vereadores e vereadoras, né? Antecipadamente quero desejar boa sorte a todos que estão aí nessa luta, né? E essa época é meio, os anos vão se acirrando e vão gerando algumas denúncias, não é? Isso acontece, isso é normal, isso é natural, e a gente vê isso com naturalidade, mas a gente não admite que esteja acontecendo isso, está entendendo? Eu queria dizer a vocês que nós temos apenas 2 carros-pipa rodando hoje no município, um em Jabitacá e outro em Guaraci. Infelizmente, esses pipeiros eles estão sem receber há bastante tempo, mas foram os únicos que ficaram, permaneceram. Nós temos, na regional, nós só temos carro-pipa em Guaraci e em Gazeira. Foi liberado um agora para Tabira e outro para Carnaíba. Mas mesmo assim ainda não começaram a rodar, porque eles não apresentaram a documentação exigida. Então, é humanamente impossível atender um município desse tamanho com 2 carros-pipa. A gente prioriza, a nossa orientação é priorizar aqueles mais necessitados, onde tem idosos, pessoas doentes. A nossa prioridade é essa. Mas tem casos que, às vezes, de extrema necessidade, não tem nem onde a pessoa ir pegar água, e termina a gente abrindo espaço para essas pessoas também. Mas, mesmo assim, quando você tira de um, bota para outro para atender, não está. Para atender uma pessoa que não está no roteiro, você deixa de atender a outra pessoa, tá dizendo? Você vai tirar de um para outro, dependendo da necessidade. Ontem mesmo eu procurei Valdir e pedi a ele que botasse um pipa d'água lá na Cachoeirinha. Chegou o rapaz e disse: eu estou operado, estou numa situação difícil, não tenho água. E não, eu falo, acho que dá para ouvir. Não tem água, e eu pedi a Valdir que ele fizesse um esforçozinho para atender esse rapaz. Isso são casos humanitários, né? São situações difíceis e que a gente não pode atender a todo mundo. A gente é cobrado por isso, a gente é cobrado na região toda, não só em Guaraci,
por abastecimento d'água, mas infelizmente não tem carro-pipa, nós não estamos contratando. Eu respondi aí no ofício, presidenta, que o ofício do vereador Manuel, eu encaminhei para o secretário, não sei se foi um daqui também, mas eu encaminhei para o secretário, porque pipa hoje só é liberado através do secretário de Agricultura. Tem município como Carnaíba, que pediu 6 carro-pipa, foi liberado 1. Quixaba pediu 6, até agora não foi liberado nenhum. Então a situação realmente é difícil. A crise financeira é grande, a gente sabe, e não está tendo condições de atender, porque a gente não vai botar carro para rodar se tem alguns pipeiros ainda para receber, está entendendo? Então a situação realmente é caótica, é difícil, a gente pede a compreensão de todos, a gente pede a compreensão dos senhores, porque não tem condições de a gente atender um município com 2 pipas, um município da extensão rural que tem Iguaraci. Então, infelizmente, a situação é essa. Nós gostaríamos de estar atendendo a todo mundo. Antes nós tínhamos 9 carros-pipa e hoje nós encontramos apenas com 2. Então, agora, essa questão de alguém estar usando, dizendo que está mandando botar água, olha, se alguém fez isso, mas não é do nosso feitio, nós temos o nosso técnico aqui, Adriano, é quem faz a relação. Quando alguém pede água, a gente pede que ele vá no IPA, porque já tem uma relação. E se a senhora vê aí, tem gente na relação aí que não foi nem atendido ainda. Mas aí quando a gente atende uma emergência, aí deixa de atender outra pessoa que já está nessa relação. Certo? Então, meu muito obrigado. E qualquer esclarecimento, quando precisar, eu venho aqui, o Adriano vem para qualquer esclarecimento e dizer que a gente não aceita esse tipo de coisa, que alguém esteja usando o IPA em benefício político. Certo? Quer dizer que esse nome que vem na relação, eles não estão recebendo, não. Todo mundo não. Algumas pessoas. Já recebeu. Tem gente aí nessa relação que está na relação ainda para receber, né, Adriano? Tem gente que ainda não recebeu, você tem ideia. Porque aí tem. Quais foram os meses que você colocou? Os últimos 3 meses foi? Os últimos 3 meses. A relação dos últimos 3 meses. Porque todo mês ele faz uma relação. Quem recebe água hoje, ele pode receber daqui a 6 meses. Ele não vai receber mensal, né? Porque não tem condições da gente estar distribuindo todo mês um pipa d'água para uma família. Então recebe hoje, daqui a 2 meses, 3 meses, dependendo da necessidade, da quantidade de pessoas que moram naquela residência, é que ele vai ter direito a receber outro pipa d'água. Para ver se a gente faz uma cobertura maior no município. E tem muita gente também que bota particular. Os pipeiros hoje, eles também botam para as pessoas pagando. Esses da nossa relação, não. A gente não aceita que o pipeiro receba o dinheiro. Agora, fora da relação, aí sim, aí eles podem botar, a gente aí não pode proibir que ele bota um pipa d'água recebendo, certo? Eu lhe agradeço muito, né, de você ter comparecido aqui, né, de você ter vindo e dar seu esclarecimento, porque assim, no requerimento eu pedi a relação, nem pedi para você vir, mas você foi 10 de ter vindo aqui e ter prestado seu esclarecimento, né? Eu, em nenhum momento eu estou botando culpa no IPA, de político que está fazendo isso, que eu sei que não é correto e você não ia aceitar isso, né? Conheço a Adriano, né? Não é de agora que eu conheço a Adriano aqui na região, mas é essa questão, não estou gritando nem só para o político, né? Por política. A falta de respeito, Moacir, que eu achei com as pessoas, com aquelas pessoas que estão lá gritando por água, né? E você chegar, quando acabar, usar o nome de uma instituição, né? Do IPA, né? Que aí vem prejudicar o senhor, vem prejudicar a Adriano, e vem prejudicar até nós aqui que não somos, nós somos fiscal.
e a gente não está vendo, né? E essa relação foi muito boa de você ter trazido, eu já mandei xerocar ali, e as próprias pessoas que me passaram a gravação, o nome delas está aí, né? E estão prontas para a justiça. Certo. E eu não vou deixar barato essas coisas, porque eu não vou aceitar esse tipo de imundície, porque para mim isso é uma imundície. É a pessoa pegar, quando acabar usando um tempo que quer voto, usar o nome das pessoas que estão precisando de água, que estão passando necessidade de água, numa crise dessa como o senhor acabou de falar, e está se crescendo nesse ponto. Faça de outro jeito, porque teve tanto tempo para trás para se fazer e não se fez, por que se faz agora, né? Então, eu fiquei indignada, Moacir, com isso. Não quero prejudicar ninguém, como eu já disse a você, mas infelizmente se eu calar minha boca, eu estou aceitando os erros que estão acontecendo, né? E eu agradeço a você, parabéns para você ter vindo. Eu agradeço também. E se sinta precisando aqui da casa, estamos à disposição. Já respondo por todos, porque eu sei aqui, conheço, né? Tranquilo. Quando é para o bem do nosso povo, e todos está e concorda. Viu? Eu Muito agradeço obrigado. também, qualquer coisa, se eu não puder vir, Adriano vem, sabe? A gente que já passou por essa casa, a gente sabe... Como se procede. A atenção, a gente tem que ter atenção, porque a gente já foi vereador. Verdade. Então a gente tem que ter atenção aos colegas, não é? A gente sabe muito bem o trabalho dos vereadores, da Câmara dos Vereadores de Iguaraci, que é um trabalho brilhante. Então, estamos à disposição, certo? Obrigado. Com a palavra o vereador Manuel Olimpo. Obrigado, senhora presidente, mais uma vez. Quero aqui agradecer, Moacir, a sua presença também, como a de Adriano. Sempre que procurei Adriano, sempre fui bem atendido. O companheiro Moacir também sempre fui bem atendido. E com a questão, Moacir, do senhor ter enviado ao secretário de Agricultura a nossa reivindicação, quero agradecer também. Ontem, eu quero deixar um registro aqui, que ontem também eu cobrava do deputado Ângelo Ferreira uma posição sobre essa lamentação que temos no município, a questão de água. Eu acredito que Ângelo vai também cobrar do secretário para dar esse reforço, esse apoio, que volte os carro-pipa, seja uma prioridade do nosso município, como os demais. Mas falando pelo município de Iguaraci, não podemos se calar com a lamentação tão grande que tem na zona rural com a necessidade de água. Como também, Moacir, eu fiz uma reclamação aqui a semana atrasada, com relação a alguns postos que existem no município, sem ser instalado, postos quase 4 anos, como de Caldeirão, ali vizinho Ramada da Quixabeira, que você, como responsável da região, e por essa carência tão grande de água, um posto daquele instalado também ameniza muito o carro-pipa. Então, que faça esse esforço, que faça essa cobrança, una as forças que tem na região, para que o secretário olhe para o nosso município com diferença com essa relação da seca. E eu fico grato se isso acontecer, porque é a população sofrendo e nos cobrando. E nós não temos outras pessoas a cobrar, a não ser os senhores que representam o Estado no nosso município. Então, só tenho que agradecer a presença dos dois. Sempre que precisei, fui bem atendido. Agora, com relação à reclamação da presidente da casa, com esses atendimentos, mesmo particulares, mas eram carros que eram usados pelo IPA, não cai bem para a instituição, para a IPA. Por sinal, Moacir, eu vi até umas fotos com foto de candidato na traseira do carro-pipa. Isso se chama absurdo para a representação do Estado, para a moral, nós, como representantes de povo, ver esse tipo de coisa acontecendo, o povo passando uma grande necessidade, o cara ter coragem de levar um pipa d'água naquela casa, mesmo que seja um pipa particular, mas com a foto do candidato na traseira do caminhão. Isso é a foto do candidato no carro-pipa. Isso é absurdo. Absurdo que não deve acontecer, nem com nós já eleitos, e nem com aqueles que querem se eleger, tirando proveito da miséria das pessoas. Isso é um absurdo, um negócio desse. A senhora tem razão, senhora presidente, de entrar com ação, seja quem for o candidato. Isso é absurdo, trocar carro-pipa pelo um voto. Muito obrigado, senhora presidente e colegas vereadores. Com a palavra o senhor vereador José Torres. Senhora presidenta, colegas vereadores, Moacir, Adriano, público aqui presente. Como o Moacir falou, o IPA é responsável pelo carro no período que ele está trabalhando, nas horas que ele está prestando serviço, o IPA. Final de semana,
à noite, e depois que eles completam a quilometragem, o IPA também não pode empatar que eles botem água particular onde quer que seja, que do mesmo jeito é os carros do Exército. Mas a gente se nota a preocupação realmente da população, mas também por outro lado nós temos um pipa aqui do município, que veio do Exército, do governo federal, um pipa do PAC, que era para estar ajudando nessa situação, principalmente nas áreas de assentamento, que ele veio exatamente para isso, e ninguém tem visto esse atendimento desse carro na zona rural. Tem visto muito aguando praça, botando água em prédio público. E quando se fala na preocupação do abastecimento da população da zona rural, nós tivemos uma prova agora que foi para a justiça, que foi o abastecimento de Pé de Serra, que foi denunciado para parar o abastecimento. Quer dizer, e aquela comunidade que está passando sede, que é um programa do governo do estado, um programa que vem há mais de 2 anos que eles vêm fazendo no município. E está lá. Foi feita a denúncia para que fosse parada a obra. E aí? Quem fez a denúncia? O que é que vai justificar aquela população que está com sede? Que não tem um pipa d'água lá para eles? Então, a gente tem que ver também a situação do Exército, do IPA. Tem que ter mais carro? Tem. Mas é um compromisso do governo do estado, do governo federal e o governo municipal. E o governo municipal não tem que alugar pipa, tem um pipa. E você não tem registro de nenhuma zona rural que esteja sendo abastecida ou que foi abastecido por esse carro pipa do município. E podia muito bem estar substituindo. Cada um dia estivesse botando água na localidade, o quanto não já tinha resolvido, né? Mas mesmo assim, as pessoas vêm sofrendo com essa falta d'água e com a falta de apoio exatamente desse abastecimento. E o único apoio que teve foi dessa interdição, desse abastecimento lá de Pé de Serra. Mas, obrigado, Moacir, pela presença, que realmente era só para você entregar a relação, e já foi entregue. E dizer que a gente está aqui para isso mesmo, é para discutir se existiu essa denúncia que tinha o carro entregando no horário, já se sabe que não era no horário de trabalho, e é uma coisa que eles não têm contrato, o contrato deles não é fixo para ficar todos os dias à disposição do IPA, não, eles têm o contrato de horas que tem que trabalhar de quilômetros, e terminou aquele contrato também, eles vão fazer a viração deles, porque se sabe que atrasa o pagamento e eles têm compromisso com o posto, e é como eles podem sanar as dívidas deles também, é fazendo esses bicos particulares. Mas, obrigado, senhora presidenta. Assim, quando eu pedi a relação do abastecimento de água de Guaraci, e fiz a reclamação porque realmente eu tenho provas, né? Eu sei que os pipeiros, não estou aqui condenando nenhum pipeiro, porque eles estão para fazer e ganhar o dinheiro deles, né? E eles têm que fazer o biquinho deles, lógico. Aí você pergunta, aí você vai perguntar, o pipeiro vai dizer, eu fui lá fazer isso. E quem recebeu a água, que for lá provar na justiça, como é que fica? Por isso que não é bom a gente nem discutir, né, entrar nessa discussão. Porque eu não trago nada para aqui, para casa. É uma coisa que eu mais tenho medo. É de eu vir aqui e fazer uma denúncia sem prova. Quando eu faço, você pode ir atrás que tem. Né? E quando eu disse que vim indignada, que nem fiquei com o que eu escutei ali daquela população, daquele povo, e a questão desse abastecimento de água de lá do Pé de Serra, que entraram na justiça, eu sou testemunho que me ligaram, tudo indignado, porque botaram a máquina no meio da estrada e o povo adoeceu e não tiveram por onde passar. Que não cavaram do lado. Não foi por conta disso, não. E a população lá sabe, foi eles quem pediram. E chamaram. Né? Esse negócio já foi longe demais. Né? A situação que as pessoas querem agir. E, gente, a gente tem que trabalhar em defesa do povo, não é em defesa de nós, não. Que nós fomos eleitos foi para isso, para defender o povo, para a gente atender o povo. E se foi, quem quer que seja que foi para a justiça, foram porque foram chamados lá. Foram olhar porque foram chamados. Não sei quem, nem quem foi, nem quem não foi, mas foi chamado, ligaram. Me ligaram também para mim ir, eu não fui. Eu digo, quando terminar o serviço lá, eu vou fazer o meu trabalho, mas agora eu não vou.
E fiz muito bem, porque se eu tivesse ido, tinha dito que tinha sido eu que tinha ido lá tirar foto, que tinha ido levar para a justiça. Não fui, esperei passar. Quando passar eu vou lá, quando tiver água eu vou beber lá junto com eles, pronto. Não é disso que o povo precisa d'água? Graças a Deus que se colocou. É do governo do estado, foi pela associação. Né, os políticos aproveitaram a oportunidade para levar, mas também estão certo que é a época deles fazer agora, quem não fez há 4 anos para trás, durante os 4 anos tem que fazer agora, então e o resto a gente fala em palanque, que aqui é coisa de a gente discutir, é outras coisas, né? Então, alguém mais quer fazer uso da palavra? Com a palavra o vereador Manuel Olinto. Obrigado, senhora presidente. Eu queria aqui justificar a lamentação do companheiro José Torres, quando diz que o carro pipa do município não tem feito as suas atividades na zona rural, mas tem atendido toda a zona urbana, e na zona rural a gestão tem compensado esse carro pipa pagando todas as contas dos poços que abastecem a zona rural. Se você for fazer a conta hoje, daria para botar 2 carros pipa ou mais para atender a zona rural, mas aí está mantendo toda a zona rural, onde tem abastecimento do município, pago pelo próprio município. Então, eu acho que a gestão está equilibrada, trabalhando da maneira que pode, e o Estado está falhando com as obrigações que deveria ser mais parceiro com a questão da zona rural. Obrigado, senhora presidente. Com a palavra o vereador José Torres. Vereador, sua explicação não me convenceu muito não, porque ele está abastecendo a zona urbana como? Abastecendo praça e prédio público. Que podia, sim, não, mas ele podia alocar um caminhão que era bem mais barato, né? Mas a obrigação de abastecer o município não é do Estado não, é do município. O prefeito é quem é responsável. Se o camarada não quer se responsabilizar por a zona rural, então não seja prefeito. Mas é obrigação, e tem um carro-pipa para isso. Entendeu? Não diga que está fazendo a parte pagando poço, não, que o poço tem que pagar mesmo, mas ele não tem poço. Como tem muita gente aí que tem sua cisterna seca e tem um pipa. Aí o que eu digo é isso. Ajudar. Se o pipa estivesse ajudando, estava muito bem. Mas é isso que eu digo. 3 anos o pipa não abasteceu ninguém. Foi uma vez, talvez no Cedro Branco. E é para ele estar à disposição, principalmente das áreas de assentamento. É que ele tem que estar à disposição. É que ele veio exatamente para isso. Tanto ele como as máquinas. E a gente não vê esse apoio. Era só isso, vereador. Agora, abastecer praça e prédio público, não está dando muita assistência à população que está precisando, não, que é exatamente a da zona rural que estão aí desprotegida. Obrigado, senhora presidenta, mais uma vez. A gente sabe que a necessidade e o grito maior hoje é água, né? Que infelizmente a fome também está entrando, que depois que tiraram a presidente Dilma, está voltando o mesmo tempo de antigamente, o mesmo sofrimento. Tá aí, a gente está vendo aí o quebra-quebra no mundo, né? O que está acontecendo, porque infelizmente quem sofre é o pequeno. E a falta de água que a gente temos hoje aqui em Guaraci, infelizmente, os grandes responsáveis por isso, primeiramente, é a Compesa, que vendeu a água de nós, né? E foi aceitado tirar essa água daqui, quando a gente fizemos aqui uma audiência pública, os vereadores defendendo, para tirar a água de Serrote Redondo, né? A gente fomos criticados com as vizinhanças que chegaram aqui, dizendo que a gente estava negando água. Mas olha hoje o resultado da gente, né? Olha o resultado, estamos sem água. Ali no sítio Juá, Aroeira, aí essa população aí que tinha suas águas encanadas hoje, estão todo mundo sem água. Aí vai jogar a culpa para o município, porque a gente tem que falar a verdade, o que é verdade. Isso aí, quem deveria ter feito essa encanação de volta tinha que ser a Compesa, porque essa água não era da Compesa, não foi a Compesa que tirou água, que vendeu água para São José do Egito, e a gente não tem aqui a água que veio da doutora? E por que não pegaram essa água e não botaram na encanação, lá para onde o povo está sem água, né? Nós estamos aí com a barragem tapada de mato. Cadê os órgãos responsáveis que aparecem no primeiro? Nós tivemos uma reunião em Afogados da Engazeira, só manda fazer levantamento, o que é que precisa, e nada. E nada. Aí diz o município, tudo bem, não estou aqui defendendo a cara de ninguém, que a gente tem que se unir, que a união faz a força, né? Mas aí, o que é que acontece? Como é que o município faz? Se a gente aqui, agora mesmo a gente acabou de ouvir o senhor Moacir, que estão sem pagar os pipeiros porque o Estado não tem dinheiro. Tu imagina uma cidade pequena como essa, como é que se encontra, que pode fazer, a necessidade é grande, a gente sabe que as pessoas são carentes, têm necessidade, né? A precisão por água. Mas como é que o gestor trabalha sem ter dinheiro na conta? Eu tenho acompanhado e vejo a situação, como é que se encontra o município.
A situação que se encontra, porque só quem for cego ou doido que não vê a situação como está. Agora o povo sabe de tudo. O povo sabe escolher. Por exemplo, a saúde, se fala tanto da saúde. Essa semana eu fui para Recife, saí do hospital Otávio de Freitas, fui para o hospital, aquele de coração Procap. Quando eu cheguei lá, voltei com um paciente, com as pessoas que foram na mesma situação. A falta de uma medicação. Cadê? Cadê o Estado? Os hospitais caindo nos tacos, as cadeiras tudo quebradas. Está uma vergonha o nosso país, está uma vergonha. Está uma vergonha. E Iguaraci é pequeno, mas está limpo, está organizado e não está feito mais porque não tem condição. Nós estamos atravessando uma crise e grande. Não estou defendendo ninguém, mas a verdade a gente tem que ver e falar que ninguém não é doido. A gente tem reconhecimento das coisas. Né? Com a palavra o vereador Fábio Torres. Senhora Presidente, a senhora falando aí que gosta da verdade, eu vou até aproveitar e dizer que, em relação à questão da venda da água da Compesa, a gente sabe bem direitinho aqui quem foi que participou dessa venda. Onde o próprio município fez vista grossa, quando o secretário de obras do município estava instalando bomba, rompendo o maciço da barragem do Rosário, que inclusive é crime, fez isso e passou durante vários meses, o ano, tirando a água da barragem do Rosário, abastecendo carro-pipa e cobrando por isso. Então, se é a verdade, vamos olhar direitinho, que isso aqui já foi denunciado, inclusive na Câmara de Vereadores, várias vezes, inclusive ao próprio Ministério Público, aqui também nessa casa. Em relação à questão da limpeza da própria barragem do Rosário, a gente viu aqui nessa casa também o requerimento do vereador Zéinha, onde os vereadores aliados ao governo votaram contra que ele fizesse um pedido para fazer uma parceria com outras pessoas do município. Inclusive, na sessão seguinte, o próprio gestor disse que havia essa necessidade. Se ele fez algum convite, alguma solicitação aos outros municípios que também retiraram a água, se ele fez, não estou dizendo que ele não fez, mas se ele fez essa solicitação, até hoje não chegou nessa casa. Pelo menos nunca foi lido aqui, dizendo que o município estava tentando fazer uma parceria com outros municípios para limpar a barragem. O certo é que, a partir do momento que chover, já não vai ser mais possível fazer aquilo ali. E eu não vejo isso como se fosse uma despesa absurda para um município não ter condição de começar, pelo menos, e depois pedir a ajuda de outros e de outros. Porque, na realidade, a gente sabe que aqui foram, no mínimo 11 municípios da região do Pajeú que fizeram o uso daquela água lá. Era necessidade de se ajudar as pessoas, mas até agora, se tiver algum ofício, alguma solicitação do município para fazer essa parceria, que pode chegar a partir de agora. Até agora, hoje, nenhum nessa casa aqui teve acesso. Se teve acesso, não foi feita a leitura. Então, a gente precisa ter essa consciência de que, na realidade, todo mundo se joga para a Compesa. A Compesa é um usuário igual qualquer um de nós. O governo do estado tem feito alguma coisa, inclusive para trazer água de volta para Iguaraci. Agora, essas ações aí, se acontecerem, infelizmente a gente, enquanto vereadores, nessa casa aqui não tivemos acesso a essa informação. O secretário, quando você falou aí do secretário que estava com a bomba, né, tirando água, quando a gente tomou conhecimento e fizemos aqui a denúncia, você sabe que foi cortado, né? Que foi tirado, né? Isso aí. E sobre o requerimento do vereador José Torres, que a gente votamos contra, que é o que vocês estão usando aí, veja só, a gente votou contra porque pediu ao município, né? E quando o vereador Manuel Olímpio, eu acho que ele tem alguma coisa a esclarecer, fez o pedido para a gente pedir a outros órgãos para retirar o requerimento, não foi retirado o requerimento para fazer, né? Como a gente pediu para fazer, mas só ao município, né? Com a palavra o vereador Manuel Olímpio. Com a palavra o vereador Francisco de Sales. O requerimento, bom dia, primeiro bom dia a todos, senhora presidenta, colegas, o público aqui presente, os funcionários da casa. Sobre o requerimento de José Torres, ele pediu uma parceria entre Denox e as prefeituras que tiveram acesso, que tiveram Usaram a água
que usaram da água da barragem. Então vocês negaram porque, na verdade, estava pedindo ao prefeito para ele fazer essa parceria. Não foi por conta que só foi pedido ao prefeito, não. Foi pedido uma parceria entre Denox e prefeituras que usufruíram da água do Rosário. Sobre o posto lá da Serra Branca, que estava contaminado, eu não vi fazer nenhuma limpeza lá e agora está sendo, na época da política, agora estão liberando para pegar a água lá do coisa. E eu não sei, a única contaminação que tinha lá era a conta de água que o prefeito não estava querendo pagar, porque estava alta. Não quer se responsabilizar por nada do município. A gente tem aí, por exemplo, esse trator de esteira que poderia ter feito muita coisa aí nesses 4 anos, não fez nada. Porque ele não quer ter responsabilizado com a zona rural. Ele quer só com a zona urbana. A zona rural, a votação é muito pouca e ele não se interessa não. E a maioria é pobre, como ele não gosta de pobre, ele não quer fazer nada por a zona rural. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Manuel Olimpo. Obrigado mais uma vez, senhora presidente. Eu quero aqui justificar aqui esse requerimento que tanto é falado. E quero também, senhora presidente, deixar o registro aqui de que nós encontramos numa reunião na sede da associação com o senhor Inácio Moura, e lá estava presente PAC, Denox, prefeito e várias entidades. E lá o Denox também queria responsabilizar o município, uma coisa que é de responsabilidade dela, onde foi justificado que ainda acamparam as máquinas para fazer a limpeza da barragem e onde não fizeram. E o prefeito estava lá presente e disse, quero ser parceiro, mas você que bota a cara, a responsabilidade é sua. E ficou definido lá, testado em ata, perante todos. A responsabilidade é do Denox. E parceria é dos municípios. Agora quem tem que articular e dizer o que tem que fazer é o próprio Denox. Eu estive com o prefeito de Solis numa reunião no Ministério Público, quando nós estávamos na maior crise de água aqui. E nós queríamos aumentar a água do poço para fazer o abastecimento aqui através dos carros-pipa e fazer um poço no meio da barragem. E lá o pessoal que está fazendo a transposição do São Francisco disponibilizou de botar uma máquina para fazer esse poço no meio do barreiro do nosso açude do Rosário. E lá a Copesa concordou. E quando foi depois, chegou uma notícia, Bruno dizendo, olha, eu não me responsabilizo porque o Denox não quer que faça um poço grande no meio da barragem, pode dar um problema na barragem. Olha aí a responsabilidade, ninguém quer assumir, meter a mão, não é de responsabilidade sua. A responsabilidade é do Denox. Então nós não fizemos lá o poço porque o Denox também não autorizou. Não autorizou nem sequer a Copesa. Bruno disse, olha, faça mais ou menos uns 200 metros da margem da parede para que não possa dar um problema. Então nós temos que entender que lá tem um gerenciamento, o gerenciamento é Denox, e jamais nós poderemos meter a mão onde não é cabível. Agora, o amigo Francisco de Sales não diz que nós aprovamos um requerimento para limpar a barragem de Jabitacá, porque lá não sequer existia, nem sequer o registro dessa barragem no Estado, para que tenha a responsabilidade do Estado. E esse nós aprovamos, para que o Estado bote nos seus orçamentos e procure o município para fazer parceiro. Agora, a obrigação de quem tem a botar a cara é realmente o Estado. Na barragem de Rosário, quem tem que botar a cara é o Denox. E se precisar de parceiro, eu acho que até o vereador vai ser parceiro. Agora, jogar uma responsabilidade do tamanho dessa para um município que não tem condição de fazer e vir querer se gloriar politicamente, isso não existe. Falar de um poço que estava contaminado até ser tratado da caixa, não se falou de um poço contaminado, que é o de Serra Branca. Falou de uma caixa contaminada com amebra. E foi tratada. Depois de tratada, está sendo usada. Então, a gente, para falar de quem não tem o que falar, a gente tem que olhar muito o que falar. Outra coisa, dizer que as máquinas não estão trabalhando, é verdade, não está trabalhando. Por quê? Se pode pagar. Fazer o que não pode pagar, não tem como fazer. É fácil botar essa máquina para trabalhar. Era para estar trabalhando na época da política, aí você podia reclamar. Trocando hora máquina por voto. Isso não está acontecendo. Mas é um ano todinho, quase, sem a máquina trabalhar. Porque não adianta botar a máquina para trabalhar e deixar o débito sem poder pagar. E a gente tem uma receita entrando, tem outra receita saindo. Nós somos fiscal disso. Agora, se o senhor tivesse uma reclamação a dizer que a receita não está batendo, ou está se desviando recursos que poderia estar indo para o agricultor, aí eu estava do lado do senhor. Agora, reclamar por reclamar, sem ter o que dizer, aí vem falar de uma gestão equilibrada feito essa, é o que o senhor mesmo sabe fazer. Obrigado, senhora presidente. Com a palavra o vereador Francisco de Sales.
o nosso gestor tem tanto conhecimento da zona rural, que naquele requerimento aqui aprovado por vocês, para fazer uma parceria entre o gestor municipal e o governo e a Compesa, ele devolveu o requerimento por falta de conhecimento. Não sabe onde é a barragem da Enarc que abastece Japitacá no sítio Poção. Ainda queria mais esclarecimento para saber onde era essa barragem. Vereador, isso é que eu fico com a maior vergonha do mundo. Vereador, da parte. A parte. José Torres Filho. Rodando tempo, quem dá o tempo sou eu. Com a palavra o vereador José Torres. Mas, tudo bem, senhora presidente, mas a palavra estava com o vereador. Mas, Manuel, eu acho engraçado, entendeu? A defesa que o NOB faz do prefeito é incrível. Porque eu acho que o vereador sabe que a prefeitura cedeu máquinas para limpar a barragem de Afogado da Engazeira, que é outro município. E em nenhum momento perguntou quem era parceria, se era DENOC, se era prefeitura, e as máquinas trabalharam lá. E para a barragem do município dele, que abastece a população dele, e eu fiz requerimento pedindo parceria, não foi requerimento pedindo para ele não. Foi pedindo parcerias. E lê o requerimento que você vai ver, com as prefeituras da cidade vizinha, DENOX, Compesa. E em nenhum momento ele se movimentou para que essa parceria fosse feita. E agora fica botando desculpa, que é a obrigação do DENOX, que não faz buraco na barragem porque o DENOX não deixa. Porque não diz que fez estrada para quando as águas, os pipas fossem pegar água lá, por trás da parede, como o vereador Fábio disse, que estava sendo abastecido por um secretário, também não se incomodou. Fez estrada para que isso acontecesse. Exato. E agora vim com a desculpa que não pode, que as máquinas não têm dinheiro para fazer, mas tem máquina para fazer estrada onde ele vai fazer palestra. Faz a estrada no dia, no outro ele vai fazer a palestra no lugar. Então, durante 4 anos não pôde se fazer estrada, tem estrada aí que faz mais de 4 anos que não foi feita. Então, nada justifica, vereador. Eu acho meio complicado essa sua defesa, porque você defende uma coisa que não está existindo. Defender que o DENOX não autorizou. Não, a barragem é feita no município. Quem bebe água é a população do município. E não era para ele fazer só não, era para fazer uma parceria. Que na hora que ele abrisse uma parceria, aí todo mundo vinha ajudar, como ajudaram em Afogados da Engazeira. Na realidade, é como o vereador Francisco diz, falta o conhecimento da zona rural, por isso que a zona rural é tão abandonada pelo governo. Obrigado, vereador, pela parte. Como mais ninguém quer fazer uso da palavra, declaro encerrada a sessão, ficando a próxima para o dia 27 de setembro de 2016. Que Deus abençoe a todos. Bom dia a todos e a todas aqui presentes, colegas vereadores, funcionários da casa e ao público aqui presente. Primeiramente eu agradeço ao meu Deus, por mais esse dia. Declaro aberta a sessão.